A gloriosa Portuguesa de Desportos completa 99 anos da sua fundação agora em 2019, sem muito o que comemorar, um time que não tem divisão nacional para disputar, fundado em dívidas, tem o risco de perder o Canindé. Mas vamos lembrar então de uma das últimas conquistas da Portuguesa, que foi o título da Série B de 2011, o elenco da Barcelusa, que marcou história jogando um futebol envolvente, bonito, que lembrava do Barcelona e repercutiu até na imprensa espanhola. Vamos contar melhor tudo isso depois da vinheta. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. O ano de 2011 começou mal para a Portuguesa, nada indicava que no segundo semestre o time ia virar o Barcelona dos trópicos. A Portuguesa começou mal, o Paulista, comandada pelo Sérgio Guedes, teve várias derrotas seguidas, chegou a ter invasão de diretor no vestiário para cobrar o Everton com H, aquele mesmo que a gente vai falar mais pra frente nesse episódio, né, de 2013, o cara que foi o pivô da virada de mesa, que foi o fundo do poço para a Portuguesa, né, começou o declínio da Portuguesa. Bom, mas o time começou mal aquele primeiro semestre de 2011, mal no Paulista, mal na Copa do Brasil, disputava competições nacionais naquela época, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pro Bangu. E bom, a maré começou a virar quando o time trocou o treinador Sérgio Guedes pelo Jorginho. O Jorginho Cantinflas, hein? Não é o outro Jorginho lá, o lateral tetracampeão com a seleção brasileira, que é treinador também. Chegou o Jorginho e o time também dispensou o atacante Dodô, aquele mesmo do artilheiro dos gols bonitos, mas que já estava muito veterano, não estava rendendo, e trouxe o Ananias, que a gente vai contar melhor também, mas é aquele Ananias mesmo. Com a melhora de rendimento, a Portuguesa chegou na última rodada da primeira fase do Paulista com a chance de se classificar para o mata-mata. Fazia bastante tempo que a Portuguesa não ia para a segunda fase, né? Fazia 10 anos, é porque os regulamentos mudaram bastante e tal, mas muito tempo que a Portuguesa não ia para a segunda fase do Paulista, e chegou nessa condição num jogo contra o São Bernardo na última rodada, que a situação era o seguinte: a Portuguesa, se os times empatassem, a Portuguesa classificava e o São Bernardo se salvaria do rebaixamento. Então o empate era um bom negócio. No fim do jogo, ali no segundo tempo, os times estavam empatando, então rolou aquela troca de passes, os times sem fazer muita questão de atacar. Só que eis que uma hora a bola sobrou ali no ataque e o Ananias fez o gol. E até chegou a especular aí que ele quis errar, na verdade, que ele não quis fazer o gol, mas acabou fazendo o gol, e rendeu essa cena curiosa que os jogadores do São Bernardo foram até cobrar os da Portuguesa lá no banco de reservas, né? Porque, pô, o empate estava bom para todo mundo, mas a Portuguesa venceu, foi para a segunda fase assim, e aí nas quartas de final do Paulista acabou derrotada para o São Paulo por 2-0. E depois disso o time começou a se preparar para a Série B. Algumas mudanças que teve no elenco, por exemplo, a dupla de zaga, que era formada pelo Domingos, aquele Domingos, e o Preto Costa, foi dispensada, e vieram para o lugar o Rogério e o Matheus. Desconhecidos, né? Vieram do Uberlândia e do Ipiranga, mas acabaram se firmando no elenco. E um outro reforço foi a chegada do Edno, o meio atacante Edno, né? Que foi um grande ídolo da Portuguesa antes disso, né? Lá até 2009. Depois ele se transferiu para o Corinthians, acabou queimando o seu filme com o pessoal do Canindé, mas se redimiu nessa Série B de 2011 porque ele foi uma peça muito importante para a Portuguesa. Depois de ter sido rebaixada da Série A para a Série B do Brasileiro em 2008, a Portuguesa bateu 2 vezes na trave para retornar à elite. Foi a quinta colocada, né? São 4 times que sobem. Ela foi a quinta colocada na Série B de 2009 e de 2010. E em 2011 veio finalmente o acesso com título, com um grande show de bola. O time já começou de forma arrasadora. Fez 4-0 no Náutico, no Canindé. E ó, vale dizer, o Náutico seria o vice-campeão daquela Série B. Então era um time forte, a Portuguesa fez 4-0. Depois teve alguns tropeços.
chegou, por exemplo, a perder para o ABC de Natal em casa, teve empates, mas depois disso teve uma arrancada e pegou a liderança para nunca mais largar. Nessa arrancada teve placares como 5-0 no Bragantino. Não havia impedimento, um lançamento muito preciso do Henrique, aí o Marco Antônio Maestro, né? Garçom. 4-1 no Goiás, no Serra Dourada. Abriu pro lado esquerdo e botou lá dentro. Edno, tá lá! 5-2 contra o São Caetano, placares impressionantes. Se é bom, desenha-se o terceiro gol, bateu direto! Marcelo Cordeiro e Ananias. Bateu pra trás, Ananias! Era a mesma época que o Barcelona de Guardiola dava show na Europa e não demorou para surgirem essas comparações. O time ganhou o apelido de Barcelusa e mais do que isso, no elenco também surgiram os apelidos dos jogadores. Por exemplo, o goleiro Everton virou o Everton Valdez, o Marco Antônio virou o Xavi Antônio, o Ananias virou Ananiesta, o Edno virou o Leo Edno Messi e até o Jorginho, o treinador Jorginho, virou também o Jorgiola. Então, várias comparações entre os elencos, entre o futebol jogado, que realmente era muito bonito, valorizava muito a troca de passes, era um time muito ofensivo, e até os jornais da Espanha foram fazer matéria, falar, tem um time na Série B do Brasileiro que ganhou o apelido de Barcelusa, né, referência a Barcelona, porque tá jogando muito bem. Ao longo da Série B, a Lusa só conheceu derrota em 3 ocasiões. Foram contra o ABC em casa, o Asa de Arapiraca fora e o Vila Nova jogando em casa também. De resto foram 23 vitórias e 12 empates, um aproveitamento de 71%. E o acesso veio com 7 rodadas de antecedência, que é uma coisa impressionante. Foi num jogo contra o Americana, jogando fora de casa Americana. Esse Americana, vamos falar, é o Guaratinguetá, né? Aquele ano eles se transferiram para Americana, fizeram uma parceria com a prefeitura, viraram um novo time. A gente até conta essa história melhor num vídeo sobre times extintos. Então a Portuguesa jogando contra o Americana. Em Americana ganhou por 3-2 de virada e conseguiu o acesso. A torcida já gritou campeão, porque aquele time estava muito disparado na frente, era meio que certo que seria campeão. O título veio um pouco depois, num jogo no Canindé contra o Sport. Só precisou empatar por 2-2 e a Portuguesa conseguiu então se sagrar campeã. Foi um título depois de 38 anos que a Portuguesa tinha um jejum de levantar um troféu, e de quebra foi o primeiro título nacional da história do time. Até então a torcida da Portuguesa tinha um protesto que ia para o estádio e a faixa da torcida ficava virada. Protesto que muitos times fizeram, né, em épocas de crise, e depois esse título da Barcelusa, então a faixa ficou do lado certo, a Portuguesa queria entrar pelo menos, né, numa época mais tranquila. Esse título foi tão impressionante, já vamos com mais alguns números. A Portuguesa fez 81 pontos, foi a segunda campanha de Série B com mais pontos, né, nessa era dos pontos corridos. Só perde para o Corinthians, que fez 85 pontos quando subiu em 2008, foi campeão em 2008. Mas o número de gols marcados, até hoje ninguém bateu a Barcelusa, que terminou aquela Série B com um ataque de 82 gols. Time avassalador. E não é à toa que a Portuguesa foi tão bem, o elenco era bem forte, tem jogadores conhecidos por passagens em outros lugares. A gente vai agora relembrar então a carreira dos maiores destaques daquele elenco. O goleiro Everton pertencia ao Corinthians antes de chegar à Portuguesa em 2010. No mês de 2012 se transferiu para o Atlético Paranaense, ajudou o Furacão a voltar à Série A. Foi o goleiro titular do Brasil nas Olimpíadas de 2016 após a lesão de Fernando Praz, e hoje é titular do Palmeiras. Tem também o lateral Luiz Ricardo, ele chegou à Portuguesa como atacante, se destacou como lateral direito. Em 2014 transferiu para o São Paulo, mas não mostrou mais futebol, perdeu espaço, depois foi para o Botafogo, onde foi campeão carioca da Série B. Em 2019 chegou a fechar com a Ponte Preta, mas rescindiu antes da Copa América. O zagueiro Rogério, ele veio do Uberlândia sem muito prestígio, mas logo se tornou titular absoluto, ficou até 2014 no Canindé e depois transferiu para Criciúma, Joinville, Linense, Ituano e depois voltou para o Uberlândia. Matheus, no final de 2011 ele fechou com o Cruzeiro, mas
mas a passagem foi bem apagada, e depois disso virou andarilho da bola, jogou pelo Sport, Figueirense, Boa Esporte, Guarani, entre outros, até voltou para a Portuguesa em 2016. Marcelo Cordeiro, com passagens por Inter e Botafogo, era peça fundamental da Barcelusa, depois virou um andarilho da bola, mas sempre voltava para o São Bento, onde encerrou a carreira em 2019. Ferdinando, volante de contenção à la Busquets, saiu no final de 2011, jogou no futebol coreano, chegou a retornar para a Lusa em 2016 e foi afastado do clube por aparecer em uma foto bebendo cerveja com uma toalha do Corinthians. Depois foi reintegrado. Ainda passou por Avaí e Novo Operário do Mato Grosso do Sul, atualmente joga no Nacional da Barra Funda. Tem também o volante meia Guilherme Torres, que foi um dos poucos que deu bem depois da Barcelusa. Assinou com o Corinthians em 2012, foi para a Europa em 2014 e após passar por Udinese e La Coruña apresentando bom futebol, hoje está no Olympiacos. O Marco Antônio, o chave da Barcelusa, né, por conta dos seus passes, ele foi uma grande promessa da base do São Paulo, mas não teve espaço, acabou emprestado e virou um andarilho da bola até chegar à Portuguesa em 2009. Ele virou capitão do time sob o comando de Jorginho e seu bom futebol levou para o Grêmio em 2012, ainda passou para o Atlético Paranaense, Figueirense e Náutico até se aposentar em 2018. A gente tem que falar também do Henrique, que foi formado na Portuguesa, era muito querido pela torcida e em 2012 começou a ser emprestado para vários times, como Atlético Paranaense, Paraná e Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje ele joga a Série C pela Tombense. O Edno, o Lioedno Messi, ou Pelédno, né? Jogou no Avaí, surgiu no Avaí, jogou na Europa, mas foi bem mesmo com a camisa da Lusa, que teve seus dias de glória. Em 2009 entrou em atrito com a torcida, ele foi pro Corinthians, depois voltou em 2011 por empréstimo, foi peça fundamental pro título, e depois deixou o time em 2012, voltaria em 2015 e atualmente está no Brasiliense. O Ananias, ele veio por empréstimo do Bahia e virou peça importante na Barcelusa. Apesar disso, não conseguiu nenhum outro time depois. Esse fez sucesso, jogou pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, pelo Sport. No Sport ele fez o primeiro gol do novo estádio do Palmeiras, né, o Allianz Parque, ganhou o apelido de Ananias Parque por causa disso. Em 2015 na Chapecoense, quando ele estava retomando o futebol, ele foi uma das vítimas do acidente que matou o elenco da Chapecoense às vésperas da final da Sul-Americana. E o treinador Jorginho, ele foi ex-jogador da Portuguesa, jogou muito pelo time, se destacou em 2009 como treinador interino do Palmeiras, antes da chegada do Muricy Ramalho. Vale ver aquele nosso vídeo, aquele Brasileirão em 2009, que o Jorginho conseguiu colocar o Palmeiras na liderança. Depois, com o Muricy Ramalho, o time caiu de rendimento. Depois, a Barcelusa não conseguiu repetir um feito tão grande quanto aquele título, né? Fazer um time jogar tão bonito. Acumulou passagens negativas na carreira. Em 2019, voltou para o Nacional da Barra Funda, onde ele começou a carreira com a missão de salvar o time no rebaixamento para a Série A3, mas não conseguiu. E ó, a gente só falou dos maiores destaques do elenco, mas tem muito mais gente. Vale dar uma olhada num texto que a gente fez lá no site do Última Divisão e falando também de outros jogadores, ó, para ter ideia, outros que estavam nesse elenco: Lucas Gaúcho, Raí, né, o Raí da Portuguesa, Leandro Love, Boquita. Então, dá uma olhada lá, porque também são jogadores com história, lembrar um pouco da carreira deles. 2011 terminou em festa para a torcida da Portuguesa e 2012 também começou muito bem. O time estreou na temporada fazendo um amistoso contra o Corinthians, que foi a Taça Sócrates. O jogador histórico do Corinthians que morreu pouco antes, teve um amistoso, então, Corinthians e Portuguesa para homenageá-lo. A Portuguesa ganhou o troféu, né, conseguiu superar o Corinthians, mas depois disso, enfim, tudo começou a mudar. No Paulista, a Portuguesa fez uma campanha muito decepcionante. É verdade que tinha perdido alguns jogadores, o Edno, o Marco Antônio, por exemplo, saíram do elenco, mas ainda assim, né, tinha aquela ideia de Barcelusa na cabeça. Ninguém imaginava que o time ia ser rebaixado. Acabou rebaixado para a Série A2 depois de uma derrota pro Mirassol por 4-2. Aí o Jorginho teve que entregar o cargo, né? Apesar de ter feito o time jogar tão bonito com a Barcelusa, o rebaixamento no Paulista custou o cargo dele. Quem assumiu foi o Geninho. E na Série A o time fez o suficiente para se manter, pelo menos. Terminou na 16ª colocação, 4 pontos à frente do Sport, que foi o primeiro rebaixado. E vale dizer que um grande achado desse time da Portuguesa na Série A de 2012 foi o goleiro Dida, que todo mundo já dava como um jogador aposentado, né, muito velho. O Dida foi para a Portuguesa, jogou muito, foi fundamental para o time não cair e depois até conseguiu jogar um pouquinho pelos times do Rio Grande do Sul, lá, Grêmio e Inter. Em 2013, a Portuguesa começou o ano conquistando o título da Série A2 do Paulista, voltando à primeira divisão do Paulista.
E no Brasileiro também fez uma campanha muito digna, conseguiu se salvar do rebaixamento. Inclusive na última rodada tinha um jogo contra o Grêmio e era um jogo até que tranquilo, que a Portuguesa já não tinha lá risco de cair, foi só um empate, mas foi lá que aconteceu o infame caso Everton com H. O que acontece? No finzinho do jogo, o Everton com H entrou em campo e ele não poderia ser inscrito, ele tinha uma punição lá de ter tomado cartão rodadas antes. Com isso, a Portuguesa perdeu 4 pontos. Na mesma época, o Flamengo também perdeu pontos por escalações irregulares. E aí é uma grande polêmica desse Brasileirão 2013, pelos resultados dentro de campo. O Fluminense, que era o time que estava ali na zona de rebaixamento e que foi beneficiado, porque a Portuguesa perdeu 4 pontos e o Fluminense então ultrapassou a Portuguesa, se salvando do rebaixamento, mas também o Flamengo perdendo pontos como a Portuguesa, também teria sido então o time rebaixado se a Portuguesa não perdesse pontos. Então muita gente fala que o beneficiado foi o Fluminense, outros falam que o beneficiado foi o Flamengo. Fato é que a Portuguesa foi prejudicada, fez uma campanha muito digna para permanecer na Série A, acabou rebaixada por perder pontos, não teve chances no STJD, enfim, acabaram sacramentando esse rebaixamento. É um caso muito estranho, como que um time de Série A consegue cometer esse equívoco, né, de colocar um jogador no finzinho do jogo, um jogador que não tinha condições de jogar porque ele tinha ainda que cumprir uma pena de suspensão. Fato é que o Manuel da Lupa, o presidente da Portuguesa na época, é um grande suspeito, né? Muita gente acusa de que teve uma venda da vaga na Série A. Ele depois de um tempo falou que não, que foi tudo um erro do departamento jurídico mesmo, foi só um erro, até usou o termo cagada, falou que foi tudo uma grande cagada. Fato é que depois disso a Lusa nunca mais se recuperou, foi caindo divisão atrás de divisão no Nacional, voltou a cair também no Paulista. Desde 2018 não disputa nenhuma divisão nacional, chegou até a Série D e nunca mais voltou a disputar uma divisão nacional. No Paulista também tá lá na Série A2, às vezes corre risco de não cair, não tem conseguido nem chegar perto do acesso. Para aumentar a crise tem essas dívidas trabalhistas enormes, tem todo um movimento para leiloar o Canindé, para pagar parte das dívidas. A Portuguesa pode perder o seu maior patrimônio, que é o Canindé, e sei lá, saídas aí, ninguém sabe ao certo o que fazer para recuperar a Portuguesa à véspera do seu centenário. Tem até quem já tenha falado que o time deveria se fundir com a Red Bull, né, mas a Red Bull, que tinha o Red Bull Brasil em Campinas, se fundiu recentemente com o Bragantino. A gente tem até um programa falando sobre o Bragantino antes da Red Bull. O fato é que essa saída portuguesa não vai ter mais, né, de se fundir com o Red Bull. O que fazer para salvar a Portuguesa? Sei lá, gente, mas é muito importante que a gente consiga recuperar esse time que vai fazer 100 anos em 2020 e a gente então lembrou aí do último grande momento da Portuguesa em campo, que foi esse ano, esse título da Barcelusa, que encantou até a Espanha, até o Barcelona se voltou para ver um pouquinho do que a Portuguesa estava jogando bonito e merecia o apelido de Barcelusa. O Esporte Interativo Plus é um serviço digital que te dá acesso ao melhor conteúdo de esportes ao vivo e on demand. As partidas ficam disponíveis na plataforma para você ver quando quiser, jogos do Brasileiro exclusivos, das competições europeias. Você pode assistir em qualquer lugar que quiser, no smartphone, computador, tablet, Smart TV, Apple TV. Confere o link na descrição. Antes de encerrar o programa, só vou dar um último recado, que é sobre a nossa parceira, a Icone Sports. Para quem não conhece, a gente de vez em quando apresenta o programa com uma camisa que a gente fez da última divisão. Hoje eu tô com a camisa da Portuguesa porque merecia, mas a gente tem essa camisa da última divisão que a gente fez com a Icone. Você pode montar também um uniforme do seu time de bairro, do seu time de pelada. Entre em ultimadivisão.com.br/Icone e lá você vai ver várias opções para customizar um uniforme e você tem desconto entrando nesse link do Última Divisão, desconto porque você segue o D. E é isso, gente, por hoje é isso. Bem legal relembrar esse time da Barcelusa, triste momento atual da Portuguesa, tomara que se reerga em breve. E diga aí que outros esquadrões alternativos que você quer que a gente relembre a história, porque essa é uma nova pegada que a gente quer dar aqui no Última Divisão, relembrar esses times que marcaram a época e falar onde foram parar os jogadores, falar um pouco dos antecedentes. Então fala aí nos comentários o que você quer que a gente fale depois. É isso e um grande abraço.